Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos louvar Teu santo nome. Pedimos agora, Pai, pela meditação em Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa iluminar a vida de cada um nessa manhã, que todos possam entender a Tua santa palavra e possam colocar em prática, Pai, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar Salmo 86. Salmo 86. Bem no meio da Bíblia. Vamos estudar Salmo 86. É um salmo de Davi e é uma oração que ele faz a Deus. Nós estamos no domingo de manhã estudando sobre oração. No domingo passado estudamos sobre a oração de Neemias. E domingo atrasado também. E hoje eu resolvi fugir um pouquinho daquele cronograma do livro, do livreto que estamos estudando sobre gente de oração, e estudar sobre esse Salmo 86, que é uma oração que Davi faz a Deus. Uma oração bem interessante. Eu até recomendo que as crianças fiquem para ouvir também sobre a oração, porque é bem importante desde cedo já aprendermos a orar, certo? E Davi, ele foi um homem bem intrépido, bem corajoso, como muitos, talvez todos saibam da história dele, né? Teve coragem de enfrentar o gigante Golias, que o próprio povo de Israel tinha medo de confrontar Golias. E Davi foi lá sozinho. Era tão frágil, entre aspas, fisicamente, que não conseguiu nem colocar a armadura de guerra, né? Que era pesado demais para ele. Teve que ir sem a armadura mesmo, né? E como vocês sabem da história, ele venceu aquela batalha. Não vou detalhar porque não é o foco, é só para relembrar um pouco aí da história de Davi. Foi um homem corajoso, um homem que teve coragem de fazer coisas que muitos guerreiros não tiveram coragem de fazer. Mas quando você vai observar a oração dele, você observa porque ele tinha toda essa coragem, né? Toda essa força. E mesmo ele sendo tão forte de atitude, né? Tão corajoso, ele tinha também seus temores, tinha seus medos, suas limitações, porque ele era um ser humano, normal, comum, como cada um de nós. Só que ele teve um relacionamento com Deus um tanto diferente, e é o que nós temos que aprender da vida desses homens fiéis a Deus. Sabemos dos pecados de Davi também, os problemas que ele enfrentou na vida espiritual, mas esse exemplo nós tiramos como uma parte negativa que não podemos seguir, né? Mas o que ele fez de bom e correto, nós podemos tirar como lições para as nossas vidas. Então esse salmo vai falar sobre a oração de Davi. Se você observar no título da sua Bíblia, não sei se é o mesmo que está na minha aí, mas ele vai falar sobre a súplica e a confiança de Davi em Deus. Davi suplicou ao Senhor e Davi demonstrou uma confiança em Deus também. Então, só aqui você já tira várias lições que na oração nós temos que suplicar a Deus, não é mandar em Deus, não é dar ordens a Deus para que Ele faça o que eu quero. É uma súplica, como se fosse uma imploração. Eu estou implorando que Deus atenda a minha oração. E não é porque eu mereço ser atendido. Isso tem que estar na nossa consciência, né? Eu imploro a Deus, estou rogando a Ele, suplicando, para que Ele me atenda segundo a misericórdia dEle. Nada me garante que Ele vai atender a minha oração, porque depende da misericórdia dEle para comigo naquela área, ou especificamente aquela oração que eu estou fazendo. E aí, como nós já estamos batendo na tecla sobre essa questão da motivação da oração. Se a sua motivação da oração estiver correta, então Deus vai sim atender
a sua oração. Se não estiver correta, Deus não vai atender, mesmo que você pense que é o melhor para você. Porque nem sempre o que nós pensamos que é melhor para nós é o melhor para nós. Muitas coisas que nós pensamos que era bom para nós e tomamos decisões, lá na frente nós quebramos a cara e reconhecemos que não era a melhor coisa a fazer. Então nós não sabemos o que é melhor para nós. E também a oração deve envolver a confiança, confiar em Deus, orar e entregar a Ele, fazer a nossa parte, porque é a oração, temos que agir também, temos que falar com Deus, que é a parte da oratória, e temos que confiar nele. Entrega nas mãos dele, confia e o mais ele fará. Então, confiar em Deus é essencial. É essencial para que nós tenhamos as nossas orações atendidas. Então, nesse salmo, Davi revela isso, né? A súplica, implorando a Deus e também confiando em Deus nas suas batalhas, podemos dizer batalhas espirituais ou batalhas emocionais, aplicando para nós hoje, né? Tanto nós temos batalhas espirituais como emocionais, como outras batalhas também na nossa vida, né? Salmo 86, Davi, orando a Deus, ele diz o seguinte: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Aí você vai pensar, mas, bom, um homem de guerra, um homem que venceu um gigante, estava aflito e necessitado, ele tinha necessidade de que alguém ajudasse ele, um homem tão forte? Tinha. A Bíblia diz que quem pensa estar em pé, veja que não caia. É um versículo bem reflexivo, porque a Bíblia não diz quem está em pé, veja que não caia. É quem pensa estar em pé. Às vezes nós pensamos que estamos bem com Deus, e às vezes não estamos. Por isso, a nossa busca pela vontade de Deus deve ser constante. Constantemente buscando a vontade de Deus para nossas vidas e a obediência, a prática. Obedecer a Bíblia, praticar o que a Bíblia nos ensina. Porque nem sempre quando pensamos que estamos em pé, realmente estamos. Temos que estar todo o tempo vigilantes. Eu não sei quem já serviu o exército aqui. Ninguém, né? Quando você vai servir o exército, você passar ali em Crateús, você vê que naquelas guaritas tem uns militares ali, os soldados, né? Vocês veem ele dormindo? Vocês já passaram, já viram eles com a rede armada na guarita lá? Não, porque ele tem que estar vigilante. Ali é um posto de batalha. Tem que estar todo tempo vigiando. A nossa vida espiritual é assim também. Nós não podemos cochilar. Nós não podemos dormir espiritualmente. Espiritualmente, estou falando, não é fisicamente não. Se você não dormir, você vai adoecer e morrer, né? É espiritualmente. Você tem que estar todo o tempo ligado, atento às ciladas de Satanás. Às vezes, quando você está num ambiente que você nem imagina que pode ser tentado, às vezes acontece. Por isso você tem que estar vigilante, atento, igual aquele soldado lá na guarita. Se você passar lá, você vai observar que alguns, às vezes, estão até armados. Preparados como se fosse para uma guerra constantemente. Nós somos soldados do Senhor também e precisamos estar daquela forma, atentos, prontos para a batalha espiritual, agarrados à palavra de Deus. A nossa arma não é arma física, não é uma arma de fogo. A nossa arma é a Bíblia, porque ela é a espada do Espírito. Então, a palavra de Deus é quem vai nos dar essa força para lutarmos contra o inimigo e assim vencermos a batalha. Mas sem a palavra de Deus, não tem vitória. Por isso precisamos nos agarrar às Escrituras Sagradas. Então você observa aqui do versículo 1 até o versículo 7, nós vamos discorrer todo o texto, vou só dar um resumo do Salmo todo. Do 1 ao 7, ele vai falar sobre o pedido pela atenção de Deus. Davi está pedindo a atenção de Deus para ouvir a oração dele. Você já observa aqui, ó. Inclina os ouvidos e responde-me, né? Estou aflito, tá? Vai pedir essa atenção de Deus. Do versículo 8 até o 13, ele vai dar o testemunho da singularidade de Deus, ou seja, que só há um Deus. Ele é único e é o Deus verdadeiro.
E do versículo 14 ao 17, ele vai suplicar pelo livramento de Deus, que Deus possa livrar ele dos seus inimigos. E aí, aplicando as nossas vidas, nossos inimigos podem ser vários, né? Podem ser os inimigos espirituais, que são as tentações do demônio, podem ser pessoas que não querem que nós sirvamos a Deus. Infelizmente, às vezes acontece até dentro da família, às vezes tem familiares que não querem que nós sirvamos a Deus, cada um tem a sua realidade, então tem vários inimigos. Então você pode orar a Deus assim como Davi para livrar você dos seus inimigos. Versículo 2: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. E aqui ele já começa a demonstrar a confiança em Deus. Ele está clamando pela atenção de Deus, porque ele confia em Deus, ele tem essa convicção de que confia no Senhor. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. E aqui eu lembro de Jó, né? Jó santificava os filhos continuamente. Era algo perseverante. Ele não era algo inconstante. Então, Davi aqui também declara que clamava a Deus continuamente, sempre ali aos pés da cruz, podemos dizer assim, né? Aos pés da cruz. E aplicando isso para nós hoje, nós temos que estar ali constantemente aos pés de Cristo, clamando ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele é o nosso único mediador. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, Davi aqui pedindo para que ele pudesse encontrar a alegria de viver na vida, né? A alegria na vida, no dia a dia. E aí você pensa, medite. Quando você estiver lendo a Bíblia, medite. Quem era Davi? Um rei. Um homem poderoso que podia dar ordens às pessoas. E as pessoas tinham que obedecer às ordens dele, porque ele tinha o poder de punir as pessoas. Um homem poderoso. Mas ele passava por tristezas. E às vezes, nós na nossa sociedade hoje, nós pensamos que o poder, o dinheiro, ele vai nos isentar de tristezas. Não, se eu tiver dinheiro, se eu tiver poder, pronto, eu não tenho mais tristeza na minha vida. Isso não é bíblico. Certo? É uma ilusão que o mundo ensina. Como tem uma igreja aí, que eu não vou dizer o nome, né? Porque isso pode afetar universalmente as coisas, né? Que tem um slogan que diz assim, ó: pare de sofrer. Como se, quando você entrega a sua vida a Cristo, pronto, agora você não sofre mais. Isso é mentira. Certo? Mentira. Porque aí onde se encaixa a igreja perseguida? A igreja perseguida sofre? Sim ou não? Sofre. Eles são mais fiéis do que nós, que não temos aquela perseguição, ou não? São mais fiéis a Deus, sim ou não? Sim, são mais fiéis do que nós e sofrem. Então esse slogan, pare de sofrer, é mentira. Até porque a Bíblia mesmo diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o nosso ânimo não é a ausência de problemas nesse mundo. O nosso ânimo é que Deus comprou um lugar para nós no céu, Ele está preparando esse lugar lá, porque Ele disse que quando estiver preparado, Ele vai vir nos buscar, né? Ele está preparando esse lugar para nos levar para lá. Isso é a alegria que nos causa alegria. Isso é a forma de nós vermos a vida e assim chegarmos à alegria em meio aos sofrimentos. Ter o bom ânimo para a vida. É nós enxergarmos o porvir, a eternidade, o futuro. Não essa terra. Não as coisas desse mundo. Davi, um rei, tinha poder, tinha bens, riquezas, prazeres na vida, que tinha mulheres, várias mulheres. Não que era correto, isso era errado também. Mas dinheiro, poder, prazer, o que o mundo hoje prega como algo bom. Davi tinha tudo isso. Estava pedindo a Deus alegria. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Quero, né, que a minha alma esteja na tua presença. E eu quero a alegria.
Então, irmãos, não se iluda. Não estou dizendo que o crente não pode ter poder, dinheiro, os prazeres como Davi tinha, não, certo? Não pode. Certo? Mas o dinheiro, o poder, tudo bem, o crente ter isso, não tem problema. Mas, cuidado, porque isso não deve ser o alvo principal da nossa vida. Nosso alvo principal. Nada impede que um crente tenha dinheiro, tenha o poder nessa sociedade, mas cuidado para que isso não seja o alvo principal, porque não vai satisfazer a sua alma. Inclusive, o poder e riquezas pode trazer, na verdade, muita tristeza e aflição para a nossa alma. Davi passava por isso. Então ele pede aqui a alegria do Senhor. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Se você começa a observar a Bíblia, você vai ver que ela deixa claro, a Bíblia deixa claro que a bondade e a misericórdia do Senhor, na ação, né, da vida das pessoas, não estamos falando da salvação, né, que a salvação é para todos, os que também os que querem, né, nem todos querem. Mas você vê que há aquela misericórdia de Deus, a bondade de Deus é sobre todos, ou sobre um grupo específico? Deus diz assim: eu vou dar a minha bondade para todos, ou para aquele grupo que me invoca, que busca o meu nome. Um grupo específico, certo? Não estou dizendo que a salvação não é para todos, não estou dizendo isso não. Estou falando que a misericórdia de Deus pode alcançar a todos. Ele pode alcançar todos os seres humanos da face da terra. O sacrifício de Cristo foi suficiente para isso. Mas ela é efetiva na vida de quem? Dos que creem, dos que invocam, dos que buscam. Entendem isso? É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, aqui na humanidade inteira tem 8 milhões de pessoas. Então está aqui o cartão de entrada do céu. Aí Deus foi lá, vou tentar deixar bem mais simples de entender, né? Deus foi lá e produziu 8 milhões, tem 8 milhões de habitantes na Terra, certo? Para ficar fácil. Aí Deus foi lá e produziu 8 milhões de tickets, de bilhetes de entrada no céu. Aí produziu os 8 milhões, está aqui pessoal, ó, 8 milhões de entrada no céu. Quem quiser pode vir pegar. Está lá, está comprado, está pago. Quem for lá e pegar, eu quero, vai entrar no céu. E quem não for? Vai entrar? Não, mas está pago. É isso que ele fala às vezes, quando você observa vários momentos na Bíblia, Deus falando: a minha bondade para os que creem, a minha misericórdia para os que me invocam. Ele tem misericórdia, tem bondade para todos, os 8 milhões. Mas nem todos querem. Então essa bondade, essa misericórdia de Deus, essa graça de Deus, ela vai ser efetiva na vida dos que querem. Deus não vai obrigar ninguém a entrar no céu. Você acha que Deus vai puxar na orelha de alguém e você vai para o céu? Não, quero não, ir para o céu não, né? Como esses dias eu ouvi uma pessoa falando que não queria ir para o céu, né? Dava até a vaga dele para outra pessoa ir, né? Aí Deus vai lá, pega na orelha, puxa, você vai. Não, quero não, vai. Você acha que Deus vai fazer isso? Não. Assim como Deus também não vai puxar a pessoa, empurrar a pessoa para o inferno se a pessoa não quiser ir. Não, você vai para o inferno. Não, senhor, mas não quero ir para o inferno, não, eu quero ir para o céu. Não, tem vaga no céu para você não. Você vai para o inferno. Você acha que Deus vai fazer isso também? Não. Então é para os que me invocam. Eu acredito que Deus deu essa responsabilidade para o ser humano também. Ele escolher. Certo? Deus deu a sua graça sobre todos. Mas você tem que escolher. Senão ele não mandaria pregar. Será que ele mandaria pregar? Não. Pregar para quê? Se não depende da pessoa escolher sim ou não. Temos que pregar. Aí de pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê, aí será salvo. Tá? Todo aquele que crê. E quem não crê, será condenado. Então precisa dessa ação humana. Não de que eu posso me salvar. Precisa da ação no sentido: eu aceito o que Cristo fez por mim.
E eu não confio mais em mim para a salvação, confio em Cristo. Aí você pegou o cartãozinho, né? E vai entrar no céu. Então é aqui que eu entendo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Não é para toda a humanidade. Então tem um grupo que vai receber a misericórdia, a graça, a bondade de Deus. Tem um grupo, mas está disponível para todos. Mas infelizmente nem todos querem, né? Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Então Davi aqui ainda suplicando para que Deus atendesse a oração dele. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. No dia da dificuldade, no dia da tribulação na nossa vida, Davi era quem? Um rei. Davi era um homem poderoso, tinha poder, tinha riqueza, tinha prazer, tinha o que ele quisesse. Ele era rei, ele quem mandava, né? O manda-chuva. Mas ele tinha angústias. No dia da minha angústia. Vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: fulano de tal faz uma tempestade num copo d'água? Já? Já, né? Vou explicar o raciocínio. Deu um silêncio só para vocês pensarem. E aproveitar e beber água, né? Preste atenção. Uma tempestade no copo d'água é um ditado popular que existe. Certo? Tem alguns ditados populares que faz bem sentido para você refletir na Bíblia. Por isso que aqui e lá eu lembro de alguns, né? Tempestade no copo d'água. Você tem um probleminha pequeno, um copo d'água, e você dá uma lente, olha com uma lente de aumento para o seu problema. Como se fosse o fim do mundo, uma tempestade. Isso é tempestade no copo d'água. Você pega uma coisa que é pequena e considera ela como se fosse grande demais. Isso é tempestade num copo d'água. Observe, Davi era rei. Passava por angústias. Tirou a vida dele por isso? Não. Desistiu da vida? Se acamou? Foi ficar lá isolado por isso? Não. Ele se entregou a essa angústia? Não. Se entregou a Deus, né? Na minha angústia eu faço o quê? Clamo a ti. Olha o que é que Davi, um rei, um homem poderoso, tinha angústia. Por exemplo, Senhor, eu sou rei, como que eu vou viver angustiado? Não pode, eu não aceito isso. Clamo a ti. E olha quem era Davi. Passava por angústia. E nós? Nós andamos longe de ser o que Davi foi na história, né? Um rei, uma pessoa poderosa, uma pessoa que foi escolhida por Deus para uma grande missão e passava por angústias. E ele tinha a humildade de clamar ao Senhor, de orar ao Senhor. Aí nós, meros mortais, como a gente costuma dizer, né? Não queremos passar por angústias. Fazemos uma tempestade num copo d'água. Temos um problema e não olhamos. Rapaz, mas Davi passou por isso. Ó. Isso é meditar na Bíblia, irmãos. Que a gente fala, irmãos, medite na Bíblia. Medite, não faça só ler, não. Leia e medite. Aí você, peraí. Eu estou passando por isso aqui. Mas Davi passou. Paulo passou. Paulo foi perseguido injustamente por causa da sua fé. Né? Foi açoitado. O próprio Cristo, quando você olha para Jesus, foi crucificado injustamente. Aí rapaz, eu não tenho razão, não está reclamando muito não. Se você parar para meditar na Bíblia, você vai ver que as angústias que nós passamos, a gente não pode transformar elas numa tempestade. Às vezes não é nem um copo d'água, é só uma colher, né? A mixaria, um probleminha de nada e a gente, né? Bota uma lente de aumento como se fosse o fim do mundo. E aí, essa importância de você olhar as Escrituras e, então isso acontecia com homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas tão dedicadas ao Senhor, passavam por isso. Por que eu não quero passar? Por que eu me revolto, às vezes, contra Deus por estar passando alguma dificuldade? O que é que eu tenho que fazer? Orar. Clamo a ti. Davi fazia o quê? Orava. E por que Davi orava? Ele confiava. Porque me respondes. Davi confiava na resposta de Deus às suas orações. E como é que Deus responde às orações? De 3 formas. Quais são?
Sim, não ou espere. Se Deus disser assim, você ora pedindo algo a Deus, Deus diz, sim, beleza, está confirmado, vai acontecer, vou te dar. Deus atendeu a oração? Sim. Se você orou a Deus e Deus disse assim, não, isso não é melhor para você, não vou te dar. Deus respondeu a sua oração? Sim, ele respondeu. E se Deus diz assim, não, agora não, espere que talvez mais na frente pode ser que seja o melhor para você, eu vou lhe dar. Ele respondeu a oração? Sim, respondeu também. São 3 formas de Deus responder a oração. Sim, não e espere. A gente precisa o quê? Pedir a Deus sabedoria para entender. Porque às vezes Deus está respondendo a nossa oração já, e a gente, Senhor, mas o Senhor não me escuta. Mas Ele já está dizendo não, Ele já respondeu. É igual quando você pede uma coisa a seu pai ou sua mãe, e o papai ou a mamãe diz o quê? Não. Ele deu resposta? Deu. Não é o melhor para você, Ele não vai lhe dar. Entendeu? Então a resposta da oração não é só o sim. É o não também. É o espere também. Então a gente precisa entender essas coisas. Então por que Davi clamava ao Senhor? Por que Davi orava ao Senhor? Porque ele confiava na resposta. Ele sabia que Deus ia responder. Mesmo que fosse com um não ou um espere. Mas ele confiava. Senhor, eu clamo a Ti, eu oro. Na minha angústia, eu vou fazer o quê? Eu vou orar. Porque eu sei que o Senhor vai me responder. Quando nós temos essa visão, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Porque você vai orar a Deus com o coração já agradecido. Vocês entendem o que é isso? Orar já com o coração agradecido? Irmão, mas Deus não deu nem a resposta, mas eu já estou grato, porque eu sei que Ele me responde. Sim, não ou espere. Por isso que ele ia lá e entregava ao Senhor. Ele confia no Senhor, entrega nas mãos de Deus e deixa Deus agir. Isso é orar com confiança. No dia da minha angústia, escreva isso. No dia da minha angústia, eu vou orar. Ponto final. Não vou me desesperar, não vou tirar a minha vida, não vou me desesperar, não vou me acamar, não vou me isolar do mundo, porque Deus não me ama e Ele esqueceu de mim, Ele não ouve minhas orações. Não faça isso. No dia da angústia, faça como Davi. Ore. Ore. E confie na resposta de Deus. Não há entre os deuses, até aqui, versículo 7, nós vimos que ele estava clamando para que Deus pudesse ouvir a oração dele, né? Chamando a atenção de Deus para a sua oração, né? Davi fazendo isso. Agora, a partir do versículo 8, ele começa falando sobre a singularidade de Deus, que não há outro Deus. Aí ele diz, não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Vocês lembram o que foi que Deus fez na história? Se a gente fosse contar aqui, né? Abriu o Mar Vermelho, libertou o povo dele da escravidão do Egito, colocou aquela nuvem para ir com o povo de Israel, guiando ele até a terra prometida, de dia e de noite. Mandou o maná para alimentar o povo no deserto. E aí você, ó, uma infinidade de coisas você poderia citar dos milagres. Ressuscitou mortos, deu comida a quem não tinha pão. E milagres e milagres e milagres que Deus fez. E aqui Davi está engrandecendo ao Senhor, lembrando disso, ó, não há entre os deuses semelhante a ti, nada existe que se compare às tuas obras. Aquelas pragas do Egito, as 10 pragas, ali estava mostrando a grandeza de Deus, o poder, a singularidade dele, não tem ninguém igual a ele. Os magos ali do Oriente tentaram fazer algumas coisas ali, fizeram algumas, mas depois ó, não conseguiram mais. Porque não há como Deus. Só Ele. Então, isso é importante você entender. Quando você vai orar a Deus, você tem que entender isso. Eu estou orando ao ser mais poderoso de todo o universo. Ele é inigualável. Ninguém há como Ele. Nem Satanás tem poder como Deus tem. Porque nós estudamos a vida de Jó e nós vimos que lá quando Deus disse, vá só até aqui, Satanás não conseguiu passar pelas ordens de Deus. Deus ele tem o controle de toda a situação. Às vezes, irmãos, é difícil de acreditar nisso, sabia? Porque nós somos fracos mesmo na fé. Como que um ser tem poder só em falar? Já pensou nisso? Como que um ser diz assim para outro ser que também tem poder, faça só até aqui, daqui não passe. E esse outro ser que é poderoso não consegue passar. Porque quando Deus diz, vá lá e toque em Jó, mas, né, na vida dele assim,
nos bens e tal, mas não toque nele. Satanás destruiu num só dia todos os bens de Jó, milhares de animais de 10 filhos. Mas não pôde tocar em Jó. Exatamente. Exatamente. É um inimigo de Deus, né? Então ele fica batalhando, lutando para desfazer o que Deus fez. Mas não consegue. Porque quando Deus diz, vá só até ali, acabou. Certo? Então, observe que quando você vai orar a Deus, não é você fazer uma reza ou algo decorado. Tem que vir da sinceridade do seu coração, do seu interior. Que não é falar com um ser qualquer. É o Criador dos céus e da terra. É o ser mais poderoso do universo. Por que você tem que orar com confiança? Como Davi, eu oro, Senhor, porque o Senhor me responde. Ele confiava que Deus ele tem poder para ouvir todos os seres do universo ao mesmo tempo. Já parou para pensar isso? Como que um ser escuta 8 milhões de pessoas ao mesmo tempo? E consegue responder às 8 milhões de pessoas tudo no mesmo tempo. Numa hora só, se ele quiser. E ele pode ver as 8 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Não cabe na nossa mente, irmãos. É por isso que a gente não confia às vezes em Deus, sabia? É porque a gente não consegue entender a grandeza dele. Por isso você precisa estudar a Bíblia. Para você observar a vida desses homens na Bíblia, mulheres na Bíblia, e ver, rapaz, é incrível. Como que um rei orava e confiava, entregava nas mãos de Deus? Na angústia dele, ele, toma, Senhor, aí, e eu vou sossegar, porque está em tuas mãos. É Deus, ele não há semelhante a ti. E Davi sabia disso. Por isso que ele orava com confiança. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Achei interessante o comentário de John MacArthur com relação a isso aqui, porque ele faz menção que os salmistas apontam para o Messias, para Cristo, e que as nações vão glorificar a Deus em Cristo. E um dia todos vão louvar ao Senhor. Não necessariamente louvar no sentido de que vão crer, mas vão ter que se prostrar diante de Deus, se humilhar. Porque vão reconhecer que realmente só o Senhor é Deus. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus, não tem outro. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Eu até compartilhei esse versículo hoje porque é incrível. Às vezes você tem dificuldade de entender numa versão, né, ou noutra, mas aqui Davi está pedindo o quê? Para Deus ensinar o caminho dele a Davi. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Como que você vai aprender o caminho de Deus? Por meio da palavra. Não é por historinha que conta aí, TikTok, não sei aonde, coisas que o povo conta, não. É a palavra. Você precisa ter contato com a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia para conhecer o caminho do Senhor e andar nesse caminho. Ensina-me o teu caminho e andarei no teu caminho, na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade. Entendeu? Então você precisa conhecer a palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Você precisa conhecer a Cristo, porque Cristo é a verdade, para que você ande nos caminhos do Senhor. E isso só é ensinado por meio da Bíblia. Aí dispõe-me o coração para só respeitar, honrar o teu nome. Tem uma outra tradução que eu achei interessante, que ele substituiu essa palavra temer por honrar, que é realmente o significado, né? Respeitar, honrar o teu nome. Né? Tem outra versão que fala, une o meu coração a ti, né? Unir, ter uma comunhão com o Senhor, para honrar o nome dele. Então, é muito incrível. Se você tem a oportunidade de ver o versículo, quando você está estudando, ver em várias versões diferentes, é bem interessante. Bem interessante. Até eu postei no meu status hoje do WhatsApp, em uma outra versão, que fala isso, né? Só honrar o teu nome. Para que você aprenda que você tem que conhecer a Deus, os caminhos do Senhor, a palavra, Cristo,
para você honrar a Deus. Então, une o meu coração, né? Dispõe-me o coração, me dá esse despertar, né? Faz com que o meu coração só honre o teu nome. Essa era a oração de Davi. E aí você começa a observar o que eu falei no início. Por que Davi tinha essa confiança em Deus? Ele queria isso. Senhor, eu quero honrar somente a Ti. É o desejo dele. Por isso que Deus atende a oração. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome. O Senhor vai atender a minha oração, Senhor, e eu quero isso na minha vida, eu quero Te dar graças, eu quero glorificar o Teu nome, de todo o meu coração. Não é só de maneira superficial, né? É mais profundo. De todo o meu coração, eu quero glorificar para sempre o Teu nome. Ele queria permanecer nos caminhos do Senhor para todo sempre. Era o desejo dele. Então, isso deve fazer parte da nossa oração. Isso faz parte da nossa confiança em Deus. Você vai entregar os caminhos da sua vida para uma pessoa que você não confia? Não. Então, como é que Davi ora dizendo, Senhor, eu quero Te glorificar para sempre? É porque Davi confiava em Deus. Davi sabia que Deus era a melhor pessoa para guiar a vida dele. Nós temos que entender isso. Se nós não reconhecermos Deus como a melhor pessoa, né, o melhor ser, para guiar as nossas vidas, nós não vamos nos entregar a Ele. Nós não vamos confiar nele. Por isso você precisa conhecer mais a Deus. Se você está ficando desesperado no dia da angústia, busque mais a Deus. Isso é normal acontecer. Davi passava por angústia, mas ele fazia o quê? Clamo a Ti, né? Oro a Ti. Se entregava a Deus, buscava a presença do Senhor. Porque a presença de Deus é quem vai nos fortalecer no dia da angústia. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo vem de onde? De Deus. Não diz que nós estamos isentos de problemas, de angústia e de dificuldades, mas nos dá a solução. Em meio às dificuldades, nos dá a solução. A solução é Deus. Pois grande é a Tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. É grande a misericórdia. Mesmo que você esteja ali à beira da morte, ou com angústia muito grande, às vezes com vontade de tirar a sua própria vida, porque você não aguenta mais esse mundo, é muito difícil de viver aqui, busque a Deus. Busque a Deus, porque é grande a Tua misericórdia para comigo. Às vezes, irmão, nós reclamamos, mas faça um teste um dia. Vá, não sei se você vai conseguir fazer, mas se você tiver oportunidade, faça isso. Vá em um hospital de urgência e emergência, no IJF da vida, que você vai ver o que é a vida. Você vai aprender a dar mais valor à sua vida. Viu? Você vê pessoas lá desenganadas, uma pessoa na UTI que não sabe nem se está viva, uma pessoa com a perna cortada, uma pessoa com a cabeça rachada porque sofreu um acidente, quebrou o crânio e está lá tudo emendado. Alguns botam uma placa, outros nem botam a placa, você vê o buraco fundo na cabeça, que foi feita a cirurgia, mas não foi recomposto o osso craniano, e aí tem aquele buraco. Eu já vi, certo? Você começa a dar mais valor à vida. Você passa na ala daquelas pessoas da ortopedia, tá lá a gente com braço quebrado, braço torado, amputado, com as pernas penduradas, cheias de ferro. Ali, alguns só vegetando. E os parentes sentados numa cadeira ali do lado, assistindo tudo aquilo, sem poder fazer nada. Aí você se sente uma pessoa impotente. Que você não tem poder para fazer nada ali. É só esperar. É terrível. É uma cena chocante. Viu? Eu já fiquei com pessoas lá, pessoas não, com um primo da minha esposa, uma vez que ele sofreu um acidente, fiquei lá e vi isso acontecendo, né? É chocante. E aí você vê depois, Senhor, eu não posso reclamar da vida. Não posso. Por mais dificuldade que eu considere que esteja passando, tem pessoas em situações terríveis. E o Senhor não permitiu que eu estivesse lá nessas situações. Então, Senhor, graças te dou.
Como Davi disse, ó, no versículo 12, dar-te-ei graça, Senhor. Nós temos que saber, entender, irmãos, a vida. Um dos nossos grandes problemas para a gente murmurar da vida é porque a gente se fecha na nossa bolinha de cristal. A gente acha que a vida é só aquilo ali, nossa vida. E se algo sai do meu controle, então eu tenho que reclamar com alguém, porque a culpa não é minha. Não é assim que a gente age, geralmente? A culpa não é minha. Algo deu errado na minha vida, mas a culpa não é minha. A culpa é de duas pessoas. Quem? Deus e o mundo, né? De duas pessoas estão culpadas. Deus e o mundo inteiro. Eu não. Isso é orgulho. Tá? Soberba. Porque quer dizer que algo está dando errado comigo e a culpa não é minha? Será que eu não errei em algum lugar? Não, eu não, porque eu faço tudo certo. Será? Então, temos que reavaliar, às vezes, os nossos pensamentos, nossas atitudes, as nossas reações ao que acontece na nossa vida. Que às vezes está dando tudo errado na minha vida, mas a culpa é minha mesmo. Eu que estou fazendo tudo errado. Eu que estou me distanciando de Deus. Eu que não quero nada com Deus. Aí como que eu quero que as coisas deem certo para mim? Será que é coerente isso? Eu me afastando de Deus, o Criador dos céus e da terra, o ser mais poderoso do universo, o ser que detém a vida, as bênçãos. Se você olhar a história, você vai ver as bênçãos de Deus. E eu me afasto de Deus e quero que tudo dê certo. Não pode. Não pode dar certo. Só pode dar errado. Vocês estão entendendo isso? É a lógica da vida. Se eu me afasto do que é bom, o que vai acontecer comigo? Coisas boas ou ruins? Ruins. É coerente isso aí. Agora, se eu me aproximo do que é bom, o que vai acontecer comigo? Coisas boas ou ruins? Boas. É o sentido da vida. Se aproxime de Deus, que aí você vai desfrutar de coisas boas. Não estou dizendo que você não vai só passar por dificuldades, não. Mas você vai aprender a lidar com as dificuldades, com a alegria. Em meio a dificuldades, mas com alegria. Versículo 14. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. E Davi foi escolhido por quem? Por Deus, para estar ali, não foi? Estavam querendo destruir Davi. Então eles estavam, na verdade, desconsiderando quem? Deus. Está vendo? Eles não te consideram. As pessoas que queriam matar Davi estavam desconsiderando Deus, porque foi Deus que escolheu Davi para estar ali. Vocês entenderam? Quando as pessoas perseguem os crentes, por exemplo, a raiva deles é contra os crentes ou contra Deus? Contra Deus, porque foi Deus quem colocou os crentes ali. Entenderam? Deus deu a sua graça, os crentes entenderam essa graça, entregaram suas vidas a Deus. Depois, agora é o meu povo, ó. São meus filhos, eu adotei como filhos. João capítulo 1, verso 12. Você recebeu a Cristo, agora você é filho de Deus. Então Deus te escolheu agora para ser filho dele, que você creu nele. Então, meu escolhido, beleza. Aí as pessoas agora querem destruir os escolhidos de Deus. O problema não é com os escolhidos de Deus, é com Deus. Aqui, ó. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente, grande misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Observe que Davi era quem? Rei, poderoso, tal. Mas ele diz, concede a tua força ao teu servo. O que é que Davi está fazendo aqui? Reconhecendo a fraqueza dele. Entenderam? Um rei, todo poderoso lá na época, né? O poderoso no sentido humano. Ele é quem tinha um poder sobre a nação. E ele, eu preciso de força. E nós? Será que a gente precisa pedir força a Deus? Demais. Demais. Então eu preciso fazer isso, reconhecer, eu sou fraco. Aí Paulo disse isso, né? Quando sou fraco, aí é que sou forte. Porque ele reconhecia a fraqueza dele e buscava força aonde? Em Deus. Assim como Davi, ó. Concede a tua força a mim, né? Ao teu servo. Eu preciso, Senhor, da força que vem do Senhor. Que eu não tenho força em mim mesmo. Aí você começa a encontrar a força. Quando você busca a força no lugar certo. Se você acha que vai ter força para vencer sozinho, você não vai vencer. Não vai.
Mas se você busca a força no lugar certo, aí vai dar tudo certo. Porque se você buscar a força em Deus, Ele é a fonte de força. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é onipotente. Ele pode fazer tudo o que Ele quiser. E para concluir, o versículo 17 diz: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam, para que as pessoas vejam esse sinal, e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Vocês estão entendendo a oração aqui de Davi nesse versículo? Ele está querendo glória para quem? Para Deus. Ele diz: mostre-me, Senhor, um sinal do teu favor. Faz com que as pessoas vejam isso, para que o vejam. Vejam esse sinal. E se envergonhem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então Davi queria que o Senhor fosse reconhecido por proteger Davi. A glória era para Deus. Davi estava querendo isso. Davi não queria glória para ele. Senhor, eu quero que as pessoas vejam isso, elas se envergonhem, porque elas não estão te considerando. Elas não te consideram. Então, Senhor, mostra um sinal, para que as pessoas vejam esse sinal. E elas se envergonhem, porque elas estão perseguindo alguém que foi escolhido por Deus. E aí, Senhor, dessa forma o Senhor vai me ajudar e me consolar. Mas eu quero isso, né? Ou seja, resumindo, a nossa oração precisa buscar a glória de Deus. Não é algo particular nosso. Eu tenho que orar só a meu favor. Não, eu tenho que orar para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, engrandecido em tudo que eu fizer na minha vida. As respostas de orações, as bênçãos que Deus me dá, eu preciso voltar para Ele. Eu preciso usar isso para a glória de Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas, pela Tua palavra que nos consola, nos conforta e nos mostra, Senhor Deus, a forma certa como temos que agir em nossas vidas, buscando ao Senhor de todo o coração, com toda humildade, respeito e buscando honra e glória para o Teu santo nome, Pai. Sabemos que somos falhos, pecadores, nem merecemos a Tua graça, mas o Senhor, Pai, pela Tua infinita misericórdia, nos concede a Tua graça. Pedimos, Senhor Deus, que nós possamos ser fiéis a Ti a cada dia, Pai, para a glória do Teu santo nome. E assim, ó Pai, o Senhor possa ser exaltado em nossas vidas. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante do dia, a Tua proteção, o Teu cuidado, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, irmãos, e até a noite, se Deus quiser.